antes de falar sobre esse assunto, eu quero contar uma história para vocês. O meu pai, eu tinha um relacionamento, porque ele partiu, quase 10 anos já, que ele está com Jesus agora. E eu tinha um relacionamento muito próximo do meu pai. Nós éramos 4 filhos, nós somos em 4 filhos, mas eu tinha uma proximidade muito, muito grande do meu pai. E meu pai tinha assim umas coisas, ele era uma pessoa, veio do interior, uma vida muito difícil, veio para a capital, um cara muito inteligente. O papai brincava de pegar a apostila de concurso e resolver. Então o passatempo dele, Júlio, era resolver aritmética, biologia, ele ficava brincando ali, era o passatempo dele. Um cara muito inteligente. Mas ao mesmo tempo rude. O papai era extremamente rude. Enquanto ele estourava, ele também conseguia ser extremamente carinhoso. Então, todos os dias, ali 5h30, 6 horas da manhã, ele saía do banho dele, todo perfumado, barba feita, e passava em todos os filhos, e passava aquela barba dele nas nossas costas, no rosto, beijava, orava pela gente, todos os dias. Mas na noite anterior estava, daquele jeito. E outra característica do meu pai, o papai era extremamente generoso. Sempre foi voluntário dentro da igreja. E eu me lembro, nós fomos criados na igreja presbiteriana, e eu me lembro que meu pai, ele sempre cooperou com a igreja. Reforma da igreja, um dia ele trocou todos os bancos da igreja, eram aqueles bancos da igreja presbiteriana, as portas, reforma, ajudou na construção, era uma pessoa extremamente generosa. E eu sou do tempo de que Natal e Ano Novo a gente tinha roupa nova. Quem é do meu tempo? Tem mais gente do meu tempo. Tem mais gente. Quem é do tempo que você, no Natal, você tinha uma roupa nova, você usava só para o Natal, e outra roupa nova para o Ano Novo? Quem é do meu tempo? Artenísio? Tu é. Tá bom. E aí, a gente, uma semana antes de Natal, a gente comprava as 2 roupas, para a gente usar. E eu me lembro que a gente fez aquela festa toda lá, e era um sábado. E depois a gente chegou das compras, estávamos ali em casa, eu fui para a área com o papai, fiquei conversando ali com ele, e veio uma pessoa, nós morávamos ali na Juvida Feitosa, e veio uma pessoa pedir esmola. Lá em casa, o papai estando presente, nenhuma pessoa saía sem receber nada. E eu tinha saído, a pessoa começou a pedir esmola, o papai me chamou: Costa Neto, vem cá. Aí quando eu cheguei lá, olha, aquele rapaz está pedindo esmola, traga lá sua roupa e dê. Vocês estão rindo, né? Ele disse: olha, traga lá sua roupa, dê lá para aquele rapaz. E gente, sabe o que eu fiz? Corri lá dentro, peguei minha roupa e fui dar. Papai, peraí. Você vai dar? Eu disse: vou. Ele começou a rir. Você vai dar mesmo? Eu disse: vou. Ele começou a rir e disse: não, era só um teste, pode ir. Eu não pensei, gente. Lógico, eu era criança, não tenho essa cabeça de hoje. Mas o papai sempre me testava nessa questão de generosidade. Foi meu pai que me ensinou sobre dízimo e oferta. Comecei a trabalhar com 15 anos de idade. E assim que eu recebi o primeiro salário, papai disse: eu quero saber quando é que você recebeu o seu primeiro salário, venha conversar comigo aqui. E a gente vivia numa classe média alta, sempre estudei em escolas muito boas, papai sempre investiu no estudo da gente. Me lembro muito bem, 18 anos de idade, quando eu entrei na faculdade, ele me deu um carro, fui pegar esse carro na concessionária, um carro zero. Então papai sempre foi generoso com a gente. Hoje eu entendo, e eu não fiz aquilo pensando nisso.
Mas a minha atitude foi de ir. E é isso sobre generosidade. Gente, essa história é sobre generosidade. Generosidade é a gente entender e carregar um DNA de um pai. Generosidade é a gente carregar algo que a gente tem de Deus. Você precisa entender isso. Porque se nós acreditamos no criacionismo, se a gente acredita em Gênesis, então nós somos criaturas de Deus. E imagem e semelhança de Deus. E se a gente tem a imagem e semelhança de Deus, então a gente precisa carregar no dia a dia o quê? A natureza de Deus, amém, gente? Então perdão tem que ser algo natural na nossa vida, porque Deus é misericordioso. Amar tem que ser algo natural na nossa vida, porque amar é a natureza de Deus. Ser criativo é algo que a gente precisa viver, porque é a natureza de Deus. Generosidade é algo que a gente precisa viver, porque é algo do nosso Pai. Por que eu tive coragem de entregar? Gente, eu não pensei, mas a minha natureza foi. Por que eu tive a coragem de entregar para a pessoa? Por que, gente? Porque o mesmo Pai que me deu, o mesmo Pai me pediu para dar. Se eu tenho a natureza do meu Pai, eu preciso confiar na natureza do quê? Na palavra dele. Se ele pediu para entregar, eu fiz o quê, gente? Eu vou entregar, porque se o mesmo Pai que me deu, pediu para entregar, e se eu desse, ele ia comprar de novo a minha roupa. Hoje eu quero navegar sobre essa natureza de Deus. O que é generosidade? Generosidade é a gente ser, generosidade porque a gente é, tem propósito no ter, porque a gente é, e tem a gente enxerga aquilo que Deus enxerga. E eu quero começar com esse texto. Primeiro, o que é generosidade? Antes da gente entrar. Generosidade é a virtude de quem está disposto a sacrificar a si mesmo em benefício de outrem. É a virtude de quem está disposto a sacrificar a si mesmo em benefício de outra pessoa. A outra coisa que generosidade, definição de generosidade, esse natureza de Deus, se a natureza de Deus, generosidade é quando o sacrifício se encontra com prazer. Quando o sacrifício se encontra com um prazer. E será que isso não é natureza de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele teve prazer, ele teve amor, ele agiu em amor, mas ele também se sacrificou, que deu o seu filho. Custou a vida de Jesus, mas foi um sacrifício feito com amor. Generosidade é quando essa natureza de saber que custa, mas eu tenho prazer de fazer. Outra definição que eu amo de generosidade, generosidade é o amor colocado em prática. É um amor colocado em prática. Então, se carregamos essa natureza de Deus, o que é generosidade? Ser generoso precisa ser entendido. Ser generoso pelo que somos. Ser generoso pelo que somos. Se nós carregamos a natureza de Deus, somos generosos por quê? Porque temos a natureza de Deus. Gente generosa carrega a natureza de Deus em si. Mas deixa eu usar esse texto, um texto para você. 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 4. 2 Coríntios 8, versos 1 a 4. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria
eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Gente, diz assim, olha, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Tem alguma coisa aqui que não soa bem. Pobreza deles, eles foram ricos de forma generosa. Tem tudo a ver, porque generosidade não é sobre o que temos. Eu não sou generoso pelaquilo que eu possuo, porque se eu for generoso, e se eu digo que eu sou generoso pelaquilo que eu tenho, então eu sou generoso em um período e outro período eu não sou. Em uma estação eu sou, e outra estação não sou. Por quê? Porque se eu dou pelaquilo que eu tenho, então eu nem sempre eu tenho. Porque sempre que eu imagino que generosidade é sobre coisa, pode ser que eu não seja generoso. E como é que Jesus é generoso sem ter? Sim, é justamente o melhor exemplo. Ei, gente, Jesus não tinha nada e possuía tudo. Não, vocês precisam entender novamente. Jesus não tinha nada, mas possuía tudo. Um dia queriam seguir Jesus, e se você quer me seguir, e a colocação de Jesus presume o quê? Uma coisa, que a pessoa queria seguir Jesus pelo aquilo que Jesus tinha, e Jesus disse assim, você sabe que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Se é sobre o que eu vou oferecer para você, eu não tenho nada. Coisa, eu não tenho nada não. Porque eu não sou dono de patrimônio nenhum, eu não tenho coisa nenhuma. Ei, gente, mas ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Queriam proteger Jesus. Ele, calma, se eu quiser, eu só dou aqui um comando e vem anjo me servir. Se eu quiser, eu faço tudo. Eu tenho poder, eu sou Deus. Ei, gente, generosidade generosidade não é o exercício, não é exercido pelaquilo que nós temos, mas pelaquilo que nós somos. E aí vocês vão compreender melhor. O generoso não dá baseado no estoque dele de ter. O generoso dá baseado naquilo que ele é. E pelo que nós somos, sempre nós vamos ser generosos. Por quê? Porque pode ser que naquele momento eu não tenho o recurso físico, material, mas eu posso dar um abraço, eu posso ser companheiro, eu posso falar, eu posso orar, eu posso encorajar, eu posso estar presente. Generosidade não se faz com coisas, generosidade se faz pelo aquilo que é. Ei, gente, como se tornar generoso? Eu só sou generoso se eu tiver um encontro com Jesus. Generosidade passa por alguém que teve a experiência do novo nascimento. Generosidade é alguém que se encontrou com Jesus e foi transformado. Eu sei que tem muita coisa na sua vida que aconteceu hoje. Hoje você começa a pensar, cara, antes eu fazia isso, mas é impressionante hoje, se eu fizer algo me incomoda. Eu dizia qualquer coisa que eu queria, mas hoje é impressionante, quando eu digo alguma coisa, algo me entristece. Isso é o Espírito Santo de Deus. Impressionante, eu falava, quem quiser, eu tratava as pessoas da forma, eu não me preocupava, mas hoje você se preocupa. Hoje você se preocupa com a sua família. Hoje você se preocupa, ou deveria se preocupar com aquilo que você fala, deveria se preocupar com aquilo que você faz, deveria se preocupar. Hoje, se você não tiver consciência de pecado, deveria se preocupar. Hoje, se você não tiver consciência da eternidade, deveria se preocupar, porque uma pessoa salva tem esse sentimento de eternidade, sentimento de Deus, sentimento pelas pessoas. Ei, uma pessoa salva, ele tem o quê? Tem amor na vida. Uma pessoa salva tem misericórdia pelas pessoas. Se você é uma pessoa salva, isso precisa existir na sua vida. Se você é uma pessoa salva, você precisa ter generosidade na sua vida. Você precisa carregar generosidade na sua vida.
Porque a natureza de Deus, Deus é generoso, como Ele é amor, como Ele é paz, como Ele é poder. Generosidade não é exercido pelaquilo que a gente tem. Generosidade é pelaquilo que a gente é. E aí, gente, a minha resposta, a sua resposta hoje é dizer: meu Deus, me faz uma pessoa generosa. Pai, como eu tenho isso na minha vida? Como é que eu tenho? Ei, você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Você precisa ter um encontro com Jesus. Porque generosidade só é exercido pelaquilo que a gente é. E pelaquilo, e quando eu sou uma pessoa generosa, ei, gente, eu vou estar sempre disposto a fazer qualquer coisa. Por quê? Porque eu tenho sempre para dar. Faz sentido, gente? E aí a segunda coisa, quando eu tenho uma experiência, quando eu sou transformado, quando o Espírito Santo me transforma, quando eu tenho a consciência e peço perdão a Deus, Deus, eu não sou, me ajuda hoje a ser. Quando eu tenho essa coragem de pedir ao Espírito Santo para me transformar, aí somos generosos pelaquilo que temos. Aí o ter faz sentido. Primeiro eu sou e depois eu tenho. E eu quero usar esse texto, 2 Coríntios 9, 10 e 11. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Aquele que supre a semente ao que semeia. Semente, olha aqui, gente. Semente para quem semeia. Semente para quem não planta, não faz sentido. Aquele que, Deus, que supre a semente para quem semeia, que vai colher, mas também dá aquilo que a gente precisa hoje, ou seja, o pão, ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos, diga comigo, enriquecidos. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Enriquecido de todas as formas. Deus quer, gente. Deus deseja. Deus almeja. Para um propósito. Aí ele diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ação de graças a Deus. Ação de graça a Deus. Se eu sou, eu tenho. Mas a minha pergunta é: você tem propósito com aquilo que você tem? Você tem propósito na sua empresa? Esse concurso que você passou? Esse cargo que você exerce? Esse lugar que você está, tem propósito? A faculdade, a inteligência, os recursos que você tem propósito? Gente, recursos com gente que não tem coração é um perigo. Poder, para quem não tem coração, é um perigo. Abundância, para quem não tem coração, é um perigo. Como é que funciona isso, gente? Eu quero demonstrar uma coisa para vocês interessante que vocês vão compreender. Diga comigo: ter com propósito. Possuir para um propósito. Generosidade com propósito. Riqueza com propósito. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Deus sempre vai pensar em pessoas. Deus, Ele sempre vai pensar em pessoas. O projeto de Deus é sempre sobre pessoas. Sempre. Deus pode muito bem diretamente dar para mim e para você. Ele pode fazer isso. Mas quando Ele colocou a minha pessoa e a sua pessoa,
ele diz assim: eu quero, meu filho, que aqui na terra a gente tenha uma parceria. Eu amo todos vocês, pessoas, mas eu quero dar através de você para elas. Ser, ter, mas que tenha um propósito. O que é que Deus faz? Deus chega e dá para a gente. Aí a gente tem que fazer o quê? Obrigado, Deus, eu te reconheço que foi o Senhor que me deu. Princípio, primícia, dízimo e oferta. Aí eu vou usufruir, que Deus disse que bênção usufruir. Fica aqui, meu filho. Salomão diz que é bênção de Deus comer, beber, gozar do fruto do trabalho. Mas também eu vou fazer o quê? Aí Deus disse assim: rapaz, esse cabra tá bom. Começa a abundar. Muito obrigado, Senhor. Bota no bolso. E distribui. Enxerga. Aí Deus diz assim: rapaz, vá mais. Aí ele: obrigado, Senhor. Aí começa o bolso dele. Aí ele, glória, esse aqui começa a perceber a bênção de Deus. Obrigado, Senhor Deus. Essa aqui começa a ver a bênção de Deus. Obrigado, Senhor. Essa aqui vai lá: obrigado, Senhor. Aprende com esse aqui: oh Deus, obrigado, Senhor. Aí: obrigado, Senhor Deus, também. Obrigado. Aí o que é que acontece, gente? Espera aí. Aí Deus não para, diz: rapaz, espera aí. Ele: Senhor, já tem demais. Não vou nem guardar, porque já tem demais. Aqui, vai abençoando. Gente, por que que o generoso prospera? Por que que a Bíblia diz que o generoso prospera? Porque ele é. Porque ele tem com propósito. Porque o propósito dele não é sobre ele. Porque ele é confiável para Deus, de Deus dar através dele. E por causa da generosidade dele, todo mundo ao redor dele é o quê? Passa a ser generoso, porque percebe que quanto mais ele dá, ele não fica com menos. Quanto mais ele dá, ele fica com mais. Generosidade não é decréscimo, generosidade é o quê? É abundância. Aí eles percebem que quanto mais generoso a pessoa é, quanto mais se reconhece Deus, a generosidade transborda. É isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida, gente. Primeiramente, a gente passar pela transformação e depois a gente começar a usufruir de Deus, mas ter propósito. Ter propósito, a gente pode agradecer a vida deles, amém? Ninguém viu, ninguém viu. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, amém, gente?
esse é o processo, gente. Esse é o processo de Deus que quer fazer na minha vida e na sua vida. Pelaquilo que nós somos, pelaquilo que nós temos e pelaquilo que nós enxergamos. Eu sou, eu tenho como propósito e eu passo a enxergar o que Deus enxerga. Eu passo a enxergar o que Deus enxerga. E aí em Lucas 10, 30 a 37 tem uma história muito interessante. Lucas 10. A 37, em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, diga comigo, viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou a um lugar, viu, diga comigo, viu, e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, compaixão, sentimento, e agiu. Viu, teve piedade, aproximou-se dele e começou a cuidar dele. Por isso que generosidade é pelaquilo que somos, e porque somos e temos um coração tranquilo e abençoado, e tratados por Deus, faz sentido a gente ter. Porque o ter não vai corromper o ser. Agora, esse ser, com esse ter, ele precisa de um outro ingrediente, ele precisa enxergar. Eu preciso enxergar aquilo que Deus enxerga. E eu preciso enxergar de forma sábia. Eu preciso enxergar de forma proposital, intencional. Eu preciso enxergar, não simplesmente com momentos, com esmolas. O que acontece, gente? Na maioria das vezes, para no sinal, ai, essa senhora deve ter já uns 80 anos, já pensou? Aqui no sol, uau, coitadinha. E vai embora. Mas eu dei, não é dar, é se envolver. Não é esmola, é compaixão com ação. Por isso que generosidade leva a gente a se comprometer. Generosidade faz a gente não apenas sentir, mas agir. Por isso que eu passo por uma transformação, e a partir da transformação Deus me capacita a ter com propósito, e porque eu sou e tenho com propósito, eu começo a me envolver com propósito. É intencional. Intencionalidade. Há precisamente 13 anos, uma senhora chegou na nossa sala, estava eu e a neném, e ela começou a contar uma história dela. Ela tinha já 5 filhos, 4 filhos, se eu não me engano, na época, e ela viu, aqui na nossa comunidade, ela viu uma criança que foi colocada na rua, literalmente abandonada, foi colocada na rua, na calçada. E quando ela passou e viu aquela criança, ela pegou aquela criança e disse assim, não, eu não posso deixar essa criança aqui. Mas gente, olha a igreja da Macedônia com o coração dessa pessoa. A extrema pobreza fez com que ela disse assim,
eu não posso. Eu tenho o que fazer com essa criança aqui. Porque a pessoa é. Não é porque ela tem, porque ela é. E quando se é, sempre se vai ter. Ela pegou a criança. Eu vou criar. Chegou em casa, o marido disse, mas como é que a gente vai criar? A gente já tem 4, ou era 5 crianças. Senão nós vamos dar o nosso jeito. E a mãe dela chegou aqui contando essa história. Eu e a neném disse assim, na hora de assim, nós vamos cuidar dessa criança. Ela não chegou pedindo não. Ela começou a contar a história. Precisamente 13 e 14 anos, eu e a neném, a gente investe na vida dessa criança, na escola dela, com sabedoria. A gente enxergou algo que, com propósito, poderia acrescentar na vida dela. Gente, não é uma semana, 2 semanas, 10 horas, não. São 13 ou 14 anos que todos os anos a gente paga a escola dela, em uma excelente escola que muita gente tem filho lá. A gente paga os estudos, investe na vida dela. E por que você faz isso? Porque generosidade é dar como se fosse o próprio Deus. Não, você precisa entender isso. Generosidade é dar como se fosse o próprio Deus dando. O próprio Deus. O que é que Deus faria no meu lugar? O que é que Deus faria no meu lugar? Ei, gente, a história que Jesus conta, assim, quantas vezes a gente vê, quantas vezes a gente sente, mas quantas vezes a gente não age? Ou quando age é de forma irresponsável, sem orar, sem sabedoria, sem propósito, sem ser direcionado por Deus, pelo ímpeto. Gente, você já pensou se a gente se reúne aqui? E hoje Deus muda o nosso coração. E Deus hoje muda a nossa mentalidade. E Deus muda completamente a nossa vida hoje. E a gente começa a enxergar. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Pare de dizer que essa cidade está violenta se você não faz nada. Pare de dizer que essa cidade não pode se viver se você não faz nada. Pare de reclamar do governo se você não faz nada. Pare de falar mal do governo se você não estende a tua mão para fazer nada. O governo tem a sua parcela, a sociedade também tem a sua parcela. E nós, como igreja, somos muito mais responsáveis, deveríamos ser muito mais responsáveis do que o governo, do que qualquer outra entidade. Por quê? Porque nós carregamos a natureza de Jesus na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa, gente. Nós temos o Instituto Vida Videira. Nós temos o Instituto Vida Videira. Por mês a gente dá e alimenta 500 famílias. 500 famílias. Eu tive, há um mês atrás, em um projeto da Compassion, em Uganda, a convite de conhecer os projetos da Compassion, e nos próximos meses a gente vai estar conhecendo os projetos aqui no Brasil, e investir em crianças, e investir em famílias aqui no Brasil, e o propósito foi conhecer primeiro lá, e depois a gente começar a se envolver com aqui, com $5, Carol. Artenizo, $5, uma cesta básica, e você alimenta uma família. Em Uganda, Jânia. Eu fico pensando, gente, o pouco que a gente diz que a gente tem, você não tem noção o muito que você pode fazer. Mas vamos voltar para o Instituto. 12 mil pessoas passam pelos nossos campos.
12.000 pessoas passam pelos nossos campos. Na semana, entre quarta e domingo, 12.000 pessoas. Todo mês falta cesta básica no IVV. Será que é porque eu não sabia? Pastor, a primeira vez que eu estou ouvindo sobre o IVV. Ok, se você não sabe do IVV, mas você, sem ser o IVV, você ajuda em outro lugar? Quantos atos generosos você faz, não uma semana, você faz com a sua vida? Você tem algum projeto de generosidade, que você diz assim, eu tenho um projeto de generosidade na minha vida. Gente, eu não estou preocupado. Não estou preocupado em colocar algumas coisas. Como? Eu não quero que você saia daqui hoje esvaziando, dando tudo. Não. Eu quero que você saia de hoje, isso sirva para amanhã, isso sirva para depois da manhã, isso é para o mês de junho, chegue julho, seja também, agosto seja também, 2019 seja também, 2020 seja também. A sua vida se transforma em generosidade. Eu acredito que a partir de hoje o IVV nunca mais vai ter falta de cesta básica, porque agora você sabe. É creche, aula de violão, de violino, dança, tantas coisas a gente tem aqui, gente, a gente tem aqui do nosso lado, e é o projeto de generosidade da nossa igreja. A minha pergunta para você: qual o teu projeto de generosidade? Quem você enxerga e Deus está dizendo assim, eu enxergo também? A outra coisa que eu quero colocar: Deus, eu, você, pessoas, reconheço Deus primeiro, usufruo, pessoas. E aqui também tem um lado de multiplicar, responsabilidade de gastar menos, responsabilidade. Eu reconheço para Deus, né? A minha pergunta: você enxerga a igreja como algo de Deus? Você enxerga a CC Videira, que você chama a sua casa, como casa de Deus? Você enxerga a CC Videira como gente? Qual é a tua visão de dar para Deus? Como é que eu dou para Deus? Como é que eu dou para Deus? Como é que eu dou para Deus? Antes de Jesus ser traído e crucificado, uma mulher chegou com um vaso, um óleo precioso, avaliado naquele momento 300 denários. Gente, 300 denários é um dia. 300 denários. Um denário era o valor de um dia de trabalho. Aquela mulher derramou sobre Jesus quase um ano de trabalho. E as pessoas dizem assim: não, isso aqui é um desperdício, nós vamos dar para os pobres. Jesus diz assim: não. Tem coisas que são dadas para os pobres e tem coisas que são dadas para mim. Jesus não deixou, porque a intenção era outra. E gente, vamos parar com essa história. Quem amava mais gente ali era Jesus. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus chegou e disse assim: não, peraí, esse óleo é para mim?
Porque tem coisas que a gente dá para Deus na igreja. Vou falar uma coisa, querido. Quanto vale, Estela, Alexandre, a tua salvação? Quanto vale, Bruno? Tua vida, tua família. Quanto vale, Artenício? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui conheceu Jesus através de um programa de rádio? Você entregou tua vida a Jesus através de um programa de rádio? Levanta a mão. Um programa de rádio. Quem entregou a vida para Jesus através de um programa de televisão? Levanta a mão. Quem entregou a vida para Jesus sozinho, lendo a Bíblia sozinho? Levanta a mão. Quem entregou a vida, você passou a entender sobre Deus e entregou a vida para Jesus através de uma igreja? Levanta a mão. Levanta a mão, gente, levanta a mão. Agora olha do lado, olha do lado, olha do lado aqui, olha do lado. Igreja é negócio? Igreja é entretenimento? Igreja é clube? Não. Igreja é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. Qual a tua visão quando tu dá para a igreja? Qual a tua visão quando tu dá para a igreja? Qual a tua visão quando tu dá para o instituto? Qual a tua visão quando você dá para uma pessoa? Qual a tua visão? Deixa eu te falar uma coisa, querido. A partir de hoje, a sua visão de generosidade é dar como se fosse o próprio Deus. Eu estou dando na pessoa de Deus. Por isso que quando a gente faz generosidade, as pessoas dizem assim: obrigado, obrigado, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ah, querido, eu oro para o Espírito Santo hoje tirar toda a cegueira da tua vida. Porque quem sabe, eu quero terminar com isso. Quem sabe se isso é a chave de você virar completamente toda a tua vida. Gente, Paulo falando a Timóteo diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que muitos se envolvendo com isso, o texto fala, passaram a viver uma vida completamente de ansiedade, de preocupação. O texto diz: se envolveram em muitos problemas. Quem sabe a tua preocupação não seja dinheiro. Quem sabe a briga do teu casamento é sobre dinheiro. Quem sabe essa vaidade que está no teu coração é dinheiro. Quem sabe essa soberba em querer prazer para você mesmo é dinheiro. A raiz. Quem sabe? Um jovem chegou para Jesus e disse: Senhor, como é que eu vou para o céu? E Jesus disse: você sabe os mandamentos? E Jesus diz os mandamentos: não matarás, não darás. Começa a dizer os mandamentos. O jovem respondendo Jesus diz assim: desde a minha mocidade eu cumpro tudo isso. E era verdade, gente. Se fosse mentira, Jesus disse assim: como é que tem coragem de mentir para mim, cara? Não. Jesus disse assim, Artenísio, assim: só falta uma coisa. Ou seja, ele tinha cumprido tudo. Gente, eu quero ter uma vida. Eu quero ter uma vida onde Deus chega para mim e diz assim: só está faltando uma coisa para ti. Uma. Quer dizer, não, tá legal. E tá legal também. E também. E tá. Sério? Tá. Só tá faltando uma. Gente, uma coisa só. Para ir para o céu. Para receber tudo de Deus, gente. Aí Jesus: só está faltando uma coisa tua. Vende tudo que você quer, ou tudo que você tem, e distribui. O cara decidiu ir para o inferno.
De toda a história, se você ler do Gênesis ao Apocalipse, a única ocasião em que Deus pede tudo de uma pessoa. Gente, eu tenho pressão não, eu tenho toda a certeza que se o cara dissesse assim, eu vou dar. Jesus, como? Eu vou dar. Você não pediu para dar tudo? Eu vou dar. Jesus ia olhar para o coração deles, esse cara está falando a verdade. Gente, o que ele ia fazer? Pode ficar. Era só um teste. Era só um teste. Ei, não é parecido a minha história com meu pai? Ei, Costa Neto, dá. E se eu não tivesse dado? Conhecendo meu pai, ele ia dar outra coisa? Ou conhecendo meu pai, rude daquele jeito, ele dizia o seguinte: Costa Neto, só porque você não deu, eu vou dar e você não vai ter mais nada. Conhecendo meu pai, o quê? Ele ia fazer isso tranquilo. Filho, só porque você não deu para ele, você não vai ter mais nada, nem no Natal, nem no Ano Novo. Para você nunca mais fazer isso. Mas Deus é misericordioso. Onde é que eu quero chegar essa história? Gente, será que todo problema na tua vida não pode ser resolvido hoje? Pelo fato de você, a partir de hoje, Deus, eu quero ser uma pessoa generosa, mas não de boca. Me dá propósito, Senhor.